Eu estava vendo, inclusive, um podcast de um comunista, que foi o Ian Neves, que foi no Petri, foi um ótimo episódio, 5 horas quase. Acho que porque uma comunicação foi... o modo como ele faz é bem pragmático de explicar algumas relações sobre a exploração do capital em relação ao trabalho. É uma relação de fato. Um empregador explora o empregado para ter algum benefício, para gerar algum tipo de receita do capital. Isso não é exploração. Eu vou te explicar. Não, e eu concordo que, assim, eu discordo dele, tá? Porque, assim, eu gosto de ser plural. Marx foi um primeiro grande sociólogo, um homem culto, mas ele cometeu um erro, porque do ponto de vista econômico, como economista, se você perguntar para os grandes prêmios Nobel de economia o que eles acham de Marx, foi um pós-ricardiano menor. Segunda categoria. Porque ele partiu de uma teoria completamente superada, que é a teoria do valor-trabalho. Só o trabalho cria riqueza. Isso é uma tolice monumental. Por exemplo, se você tiver o trabalho com uma tesoura de cortar grama, você leva, por exemplo, se você for um jardineiro, você vai cuidar de um jardim a cada 3, 4 dias. Você vai ficar 3, 4 dias porque você tem um capital chamado tesoura. Se você tiver uma máquina de cortar grama, e, ao mesmo tempo, uma secretária, e, ao mesmo tempo, uma Kombi para levar 3 ou 4 jardineiros, um para cada lugar, eles vão fazer, possivelmente, cada um deles, 3 ou 4 jardins por dia. A produtividade vai ser muito maior. E ele vai ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que ganhava antes. Então, é uma falácia. E, olha, o mais importante é o seguinte, que esse homem inteligente, que, aliás, viveu às custas dos outros a vida toda, né? Porque ele nunca trabalhou, ele ficava só estudando na biblioteca lá em Londres, escrevendo, inteligente, vivendo às custas. A mulher passando miséria e passando fome. Os filhos passando fome. E ele escrevendo como é que ele ia libertar a raça humana. Resultado, essa receita dele foi aplicada na Rússia. 30 milhões de pessoas passando a grande fome. Foi aplicada na China. 60 milhões de pessoas na miséria. E aí vieram as variantes aqui para nós. O último exemplo está aqui, a Venezuela. O socialismo bolivariano do século XXI. 4 milhões de bolivianos, de venezuelanos fugindo. O Brasil está recebeu milhares. Da mesma forma, nós vimos Cuba, empobreceu. Nós estamos vendo a Argentina indo para a inflação. Então, veja bem, o inferno está cheio de boas intenções. Então, um homem bem intencionado, culto, como era Marx, mas, lamentavelmente, baseado numa teoria equivocada, que era a teoria do valor-trabalho. Então, esse homem levou milhares de pessoas e milhões de pessoas à miséria, inclusive pela reação que provocou. Se você falar assim, quem são os nazistas são os nacional-socialistas. O partido nazista, criado na Alemanha, chama-se Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Porque o que acontecia? Como tinha a Internacional Socialista, que são trabalhadores do mundo, univos e vamos destruir o capitalismo, os nacionalistas criaram um partido também socialista, porque todo mundo era socialista. E foram duas guerras mundiais, e agora uma guerra fria logo depois, e distribuindo miséria para o mundo inteiro. Mas só para terminar, a China, a Índia, o Paquistão, 3,8 bilhões de eurasianos, pessoas que viviam no leste europeu, Polônia, Hungria, República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, Iugoslávia, que também se partiu em Croácia, etc. Esse pessoal todo, viúvas do socialismo, cansados da miséria e da fome, abandonaram esse princípio e mergulharam nos mercados globais. Então a China saiu da miséria, a Índia está saindo da miséria, justamente quando eles abandonaram essa noção econômica. Continuaram com regimes políticos fechados, com regimes ainda fechados. Mas economicamente já aposentaram Marx há muito tempo. Não, tudo bem. E acho que, até para não ficar fora de contexto, meu ponto nem é esse. Acho que essa é a parte que eu discordo um pouco do Ian, apesar de respeitar o modo como ele se posiciona em relação a isso. Mas meu ponto é sempre em relação ao equilíbrio. Né? A gente tem que ter um equilíbrio para essa função. E, por exemplo, quando a gente pega... Eu gostei da batata frita aí, é isso? Você quer uma para mim não se vira batata frita, não. Isso daí é um bacon frito. Toma aí a batata. Eu troco pelo bacon.
Tá vendo? Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é pura troca, voluntária. Quer trocar, não quer trocar? Se não quiser, não troca. E esse era o ponto que eu ia concluir. Pois é, o Chino resolveu trocar. Falou, ó, toma isso aí. Eu acredito que o trabalho é uma relação de troca, porque assim, as empresas também fornecem educação, inclusive, para as pessoas. Eu, por exemplo, tive uma carreira muito feliz na P&G. Eu pagaria, talvez, hoje, olhando para trás, para ter a educação que eu tive na empresa. Mas como que se faz o equilíbrio? Porque parte dessa conjuntura dos últimos anos foi também a reforma trabalhista. Como você vê a reforma trabalhista nesse sentido? Vamos lá. Primeiro, só falar do equilíbrio um pouco, que é um ponto extraordinário, porque a verdade é o seguinte. Você tem que entender o outro lado. Você tem que escutar o outro lado. Eu sempre escutei. Eu li tudo que a esquerda escrevia. Eu li tudo. Eu jovem ainda. Todo cara jovem, com empatia, com idealismo, a tendência dele é justamente ir um pouco para o lado de lá. Porque o socialismo roubou a bandeira das grandes religiões. A bandeira das grandes religiões foi sempre o quê? A fraternidade, a igualdade, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, irmãos. Então as grandes religiões sempre foram muito generosas, muito fraternas. E o ser humano nunca viveu no vácuo. Ele sempre viveu em comunidades. Nós devemos estar sempre juntos. A nossa espécie, inclusive, sobreviveu porque ela é cooperativa, acima de tudo. Nós somos cooperativos. Então, essa ideia de ver o mercado é competição, é um tirando o dinheiro do outro, é explorando. É uma visão completamente equivocada. Você está usando um relógio. Você fez esse relógio? Não. Você está usando uma camisa. Você usou essa camisa? Fez essa camisa? Essa, não, mas mais ou menos. Mas você não costurou, né? Não. Você fez esse microfone? Não. Ou fez essa lâmpada? Também não. Como é que você usa isso tudo? Você colabora com serviços de comunicação, recebe em troca desse serviço prestado alguma coisa que te permite usar toda essa cooperação humana que está aqui dentro. Isso é magnífico, isso é extraordinário. Para você poder ser um pianista, você tem que viver numa sociedade sofisticada. Como é que você vai ser um pianista se você não sabe plantar batata numa tribo? Então você precisa de uma sociedade sofisticada que troca, não é? Por isso que tinha poucos no passado, porque tinha um rei que tinha que te patrocinar. Hoje não, qualquer um pode, se for um bom artista. Pode ser pianista, pode ser músico, pode ser cantor. Tem até muito junk sendo vendido por aí e o cara está bem, está rico, está satisfeito, está feliz. Porque se o gosto for junk, o junk passa. Por exemplo, eu adoro junk food, eu escuto junk music também. Tudo bem, pô. Então, essa visão da cooperação humana é muito mais poderosa do que essa visão de que nós somos uns contra os outros, que nós, na verdade, um para dar certo tem que explorar o outro. É falso, é errado. A natureza pode ser um jogo de soma zero, mas não a humanidade. A humanidade é cooperativa. 1 mais 1, 6. Nós vamos colaborar e nós vamos criar algo bem maior do que nós. Então, esse senso de propósito, para quem se aprofunda em estudo de economia, entende isso, torna essa visão da esquerda quase que uma tragédia. Eu tenho artigos escritos, quando o socialismo bolivariano começou, eu falei, bom, eu já vi isso tantas vezes na história, que eu só posso me sentir apiedado do que vai acontecer na Venezuela. Eu tenho isso escrito quando o Maduro, o Chávez, na verdade, subiu. Eu falei assim, olha, que pena, nós vamos assistir mais uma tragédia.